gente participar desta conferência dos 5 ministérios. Eu sei que esta conferência é um momento histórico na vida da Igreja do Brasil. Eu sei que o que está sendo falado aqui está sendo gerado sementes importantíssimas para a Igreja, e para nós é um privilégio estar aqui. Mas eu falava aqui no particular com eles que é muito difícil pregar depois de 2 mestres, como o Ricardo e como o Adriano, né? Mas a gente vai entregar para você aquilo que o Senhor também tem nos entregue. Pessoal, vamos analisar o seguinte: por que o Senhor gastou 1.500 anos para escrever a Bíblia? Alguns diriam para salvar o homem, outros diriam para outras coisas. Na verdade, você vê na Bíblia que nós vemos vários temas. Nós temos adoração, nós temos santidade, nós temos libertação, enfim, você vai olhando na Bíblia e você vai vendo vários temas. Mas o Senhor investiu 1.500 anos com um propósito, não foi por um tema. Nós podemos tratar de vários temas, mas Deus, na verdade, tem um propósito. Para que Deus se revele na vida do homem, é necessário que o homem descubra qual é o propósito da Bíblia, qual é o propósito da palavra de Deus. E há um tema, um único tema, ou melhor, um propósito que liga todos os livros da Bíblia. Por exemplo, não é o de salvação, não é o de adoração, não é o de santificação. Esses são temas, mas o propósito é outro. Deus não escreveu a Bíblia também para provar que ele existia. Ele não tinha essa preocupação. Deus não escreveu a Bíblia para mudarmos a vida em questão a ele, de revelação dele. Mas então, qual é o grande propósito da Bíblia? Se tudo isso é tema, um dos assuntos mais importantes da minha vida, um dos problemas está na Bíblia. Mas esses problemas também não é o propósito da Bíblia. Na Bíblia, relata vários pecados, mas todos entram por portas, mas não resolve o grande propósito se você livrá-los dos pecados. Quando falamos de avivamento, nós, na verdade, falamos apenas de pintar uma parede. Uma reforma, vamos dizer assim. O que, na verdade, não é uma restauração. Porque o que é restaurar? Restaurar é voltar no original. E qual é o original? O original é o propósito de Deus. Nós todos sabemos que a igreja ela perdeu a direção há muito tempo atrás, quando foi para Roma, por mais que Lutero, em 1500, tentou direcionar ela um pouquinho mais para dentro do propósito de Deus, mas ele não conseguiu realmente levar a igreja para onde ela deveria ir. Então, por quê? Porque o grande propósito era outro. Jesus não vem em uma reunião da igreja para decidir outros assuntos. Ele vem para tratar com a gente do grande propósito da palavra.
E eu vou agora falar qual é o grande propósito da palavra. Se você quiser me acompanhar, está em Gênesis, capítulo 1, verso 26, que diz assim: E disse Deus, o homem é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Isto daí é a revelação de Deus, qual é o grande propósito da sua palavra. A primeira mensagem que ele deixou lá em Gênesis, no início de tudo, foi o quê? Deus criou o homem para governar a terra. Então, o que eu quero falar para você não é qual é o propósito da igreja. Na verdade, é o propósito entregue para o homem. O homem foi criado com um propósito. E qual o propósito? Governar a terra. Nada tem a ver com nossa vida na igreja. O conceito de Deus, ele é totalmente diferente do conceito do homem. Nós que estamos indo para a igreja para resolver os nossos problemas. Na verdade, Deus tem um propósito na nossa criação. Ele nos chamou para governar a terra. Deus nos criou, ou melhor, Deus não nos criou para pregar, para louvar e para fazer tudo isso. Isso aí são temas que fazem parte da nossa vida, mas não é o grande propósito. Deus nos criou, nós homens, mulheres, ele criou com uma função muito importante de governo. Em função do pecado, nós saímos do propósito de Deus. Nós perdemos a autoridade de governo. Mas você tem que entender que a vinda de Jesus e a morte de Jesus na cruz e a ressurreição foi exatamente para devolver ao homem este governo. Então, qual é o propósito da Bíblia? Nos ensinar a governar. E um dos livros mais interessantes que nós temos na Bíblia de governo seria o livro de Esther. E é o livro que Deus não aparece. Em lugar nenhum você vê o nome de Deus. Mas ali, o tempo todo, você está vendo como que ele leva as pessoas a exercer o quê? Governo. Então, é isto que é o nosso tema de hoje. É conhecer o propósito de Deus. Então, eu quero te deixar bem claro uma coisa: você não foi criado para eleger um presidente. Não. Você foi criado para governar, independente de ser o presidente. Você não foi criado para orar por uma cidade, mas você foi criado para mudar o rumo de uma cidade. Você não foi criado para interceder por uma nação, mas você foi chamado para mudar o rumo desta nação. E mais ainda, a palavra de Deus diz que você tem que ser pai de nações. O teu amadurecimento espiritual te leva a ser pai de nações. Este é um chamado importantíssimo. Então, tudo isso está voltado ao governo. Qual foi o problema de Adão? Ele não sabia, por acaso, a revelação de Deus? Sabia. Mas por que, então, ele deu ouvido à serpente? Por que será?
Porque, na verdade, se eles estivessem no exercício de governo, ele jamais ouviria a serpente. Então, qual foi a falha de Adão? Ele perde a posição de autoridade, ele perde a posição de governo, porque não estava governando. Então, nós temos que compreender uma coisa: ou nós estamos a cavaleiro da situação, ou nós seremos cavalos da situação. E foi o que aconteceu com Adão. Por ele não exercer o governo, ele perde o governo. Porque você tem que saber que no mundo funciona dessa maneira. Se existem vácuos, se existem espaços, esses espaços serão ocupados. Então, uma das coisas que eu quero te falar, se você não exercitar o espaço de luz na tua família, você abre um espaço de trevas na tua família. Se você não exercer um governo de luz na tua cidade, você abre o espaço para as trevas governarem a tua cidade. E assim também na nação. A questão é de domínio. E a igreja foi chamada com esse propósito de domínio. Quando nós compreendemos isso daí, nós compreendemos então o que é governo. Normalmente a igreja prega muito em função do pecado. Por quê? Porque a igreja quase sempre está preocupada, e esses últimos 2000 anos foi uma preocupação terrível só em pensar em salvar o homem. Mas a pergunta é, você salva e daí? E daí ele vai ficar anos e anos sentado num banco. Ele vai ficar anos e anos sem gerar uma esterilidade espiritual na sua vida. Ele vai ficar anos e anos esperando a volta de Jesus. Ele vai ficar anos e anos falando de um mundo para o céu, mas não para a terra. Por quê? Porque a igreja esqueceu o seu grande propósito. A salvação é o primeiro degrau, mas não é o propósito. Nós somos salvos para retornar ao original do homem, que era a situação de Adão, por isso que somos salvos. Mas e daí? E daí cumpriu o que não foi cumprido, governar a terra. Então, a gente vem vindo de etapa em etapa, e eu tenho que falar que nós temos duas naturezas. Nós temos a natureza espiritual e a natureza terrena. Deus, como é de natureza espiritual, ele nos cria da terra para que por fora fôssemos terra e por dentro fôssemos espírito. Para quê? Para que a gente pudesse, nas duas regiões, celestial, isto é, espiritual e terrena, nós poderíamos desenvolver o domínio. E uma das coisas que fica bem clara na palavra é que a terra ele nos entregou para quê? Para governarmos. Quando não somos assim estabelecidos, o que a gente faz? Brinca de religião. Por isso que nos tornamos religiosos, porque quase não temos função, porque não entendemos o nosso propósito, não entendemos para que fomos salvos. Se fôssemos salvos só por ser salvo, mas não, Deus, você tem um propósito na tua salvação. Eu quero falar com você que está me assistindo, Deus tem um propósito, por isso que Ele preparou alguém para te buscar lá onde você estava perdido, escravo do pecado, escravo das trevas, porque Ele tem um propósito na tua vida. Qual é? Governo. Para você governar a tua família, governar a tua cidade, governar a nação. Quando não somos assim estabelecidos no governo, nós começamos a viver religião e brincamos de religião. Na cruz,
presta bem atenção, na cruz, Deus recuperou o homem e o homem recuperou-se em Deus. E para quê? Para que ele volte ao original e faça aquilo que ele tem que ser feito. A igreja não tem evoluído nesses últimos 2000 anos. Por quê? Porque tem resolvido a tratar problemas dos homens. Então, quando você fala de uma igreja apostólica, você não vai ver uma igreja só resolvendo o problema de homens. Então, nós estamos aí dizendo que essa igreja paroquial que nós herdamos de Roma, essa daí não é original. Nós estamos, na verdade, caminhando quando dizemos que queremos uma igreja com 5 ministérios, nós estamos voltando ao original. Por isso que nós não estamos falando de reforma, nós estamos falando de restauração. Reforma é você pintar a parede e estar reformado. Restauração, não. Restauração é voltar no original. E qual original? Porque o Senhor criou a igreja. Para a igreja governar. Este é o propósito. Um dos motivos que Deus te está permitindo assistir esta conferência é porque Deus quer devolver para você o teu verdadeiro lugar de governo. Eu não estou falando de política, eu estou falando de governo nas duas esferas, seja espiritual, seja material, divisão essa que nós criamos e que não existe. Porque se nós somos espírito e somos matéria, na verdade, somos os dois ao mesmo tempo. Sendo assim, você tem autoridade nas duas dimensões, terra e espiritual. Então, nesses 2000 anos, a gente tem falado de salvação o tempo todo. Importantíssimo falar de salvação e temos que falar. Só que o homem não se resume só em se salvar. Então, a igreja se especializou nos problemas dos homens, mas esquecemos do grande problema. Vou repetir. A igreja se especializou nos problemas dos homens e nos esquecemos do grande problema. Qual é o grande problema? O problema de governo. Porque enquanto não estabelecemos o governo do Senhor na terra, nós não estabelecemos o reino. Só que a palavra diz, é chegado o reino de Deus. Então, se o reino já chegou, o que nós estamos fazendo? Quando você aceita Jesus, na verdade, o teu nome é escrito no livro da vida. E, na verdade, você passa a ser parte de um governo do reino de Deus. E você passa a ser o representante legal deste reino na terra. Então, eu gostaria que você mudasse a tua mente. Você não passa a ser um membro de igreja, por mais que seja importante você estar congregando numa igreja. Você passa a ser filho de Deus. E como filho, você tem a função de governo, governar a terra. Tudo aquilo que for entregue nas tuas mãos, o Senhor está te entregando para governar. Então, quando nos propomos a estar falando com você de 5 ministérios de igreja apostólica, nós estamos com um objetivo. E qual é o objetivo? Você descobrir qual é o teu verdadeiro chamado. Através das ferramentas tremendas que Deus te deu, que são os dons, você chega no chamado. E o chamado é para exercitar o quê? Governo. Estabelecedor do reino de Deus. Então, Deus quer recuperar em você
o governador que está aí dentro para governar sua vida, sua família, sua cidade, e não apenas um homem cheio de problemas. Compreendeu o chamado? A Bíblia não fala de um líder de evangelismo, mas para governantes de nações, pai de nações. A Bíblia não está falando de um pregador, mas ela está falando de um apóstolo que estabelece o reino. A Bíblia não está falando de um profeta, mas ele está falando de homens e mulheres que dão direção. A Bíblia não está falando, e por sinal a Bíblia só fala do pastor com o ministério pastoral mesmo, não do pastor de ovelha, mas pastor no ministério uma só vez, porque ela não está falando do pastor para pastorear ovelhas, mas é para aquele ministro que é o treinador de homens e mulheres para o governo. Deus não está falando que vai levantar um mestre para trazer apenas uma revelação, mas um mestre para despertar e ativar nas pessoas conhecimento e sabedoria para governar. Então, os 5 ministérios são as ferramentas que o Senhor te dá exatamente para você desempenhar o propósito principal da nossa criação. A criação foi criada para governar. Então, não é um propósito da igreja. Não foi por isso que a igreja foi criada, não. O homem e a mulher foram criados para isso. A igreja é apenas um instrumento que Deus está usando para que o homem e a mulher possam desempenhar aquilo que foi a primeira ordenança do Senhor. E é interessante que Jesus, no momento de lazer, leva os seus discípulos ali para as fontes do Rio Jordão, e naquele lugar, que era Cesareia de Filipe, estava ali o templo de Zeus, o templo de Pan, a Praça das Ninfetas, e eu fico imaginando um lugar com muitas figueiras, e ele sentado ali debaixo daquelas figueiras, ele olha assim para o templo de Pan e diz: as portas do inferno não prevalecerão sobre eclésia. Do que estava falando de Jesus? Jesus não estava falando de religião. E eu quero te deixar bem claro isso. Nós também não estamos falando de religião. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de reino. É a maneira que o Senhor congregou e agregou os seus filhos para nós desempenharmos a nossa posição de governo para estabelecer o reino do nosso Pai. Então, quando Jesus está falando de eclésia, ele está falando de algo que desempenhava a função legislativa. Mais do que isso, estabelecia cultura, estabelecia governo, estabelecia economia, estabelecia todas as áreas e funções dentro daquela região. Então, nós estamos falando de governo. Presta bem atenção. Ele estava dizendo que todo aquele sacrifício que era jogado naquele templo, e aquele templo ele tem o formato de uma garganta, por isso que a tradução correta não são as portas do inferno, mas são a boca do inferno, porque ela tem forma de boca. E por que boca? Porque a autoridade e o governo são desempenhados através da palavra.
Da mesma forma que o Senhor, através da palavra, criou tudo, assim ele está falando, a boca do inferno não prevalecerá sobre a eclésia. Ali em Cesareia de Filipe, ele estabelece a chave mais importante que foi entregue para a humanidade, ou melhor, foi devolvida para a humanidade. Quando Jesus se dirige a Pedro e pergunta: Pedro, quem eu sou? E Pedro diz: tu és o filho do Deus Altíssimo. E na hora ele entrega a chave a Pedro e diz: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que for desligado no céu será desligado na terra. O que está sendo entregue ao embrião da igreja naquele momento em Cesareia de Filipe? O governo. Está se falando que a autoridade estava sendo entregue naquele momento. Para quem? Para os apóstolos. Então você me fala, por que temos que ter uma igreja apostólica? Porque a igreja apostólica, formada pelos 5 ministérios, é que recebeu a autoridade para ligar a terra no céu e desligar o céu da terra. Para não te chocar muito, ligar o que for ligado no céu, ligar na terra, ligar na terra, ser ligado no céu, e desligar do céu, ser desligado na terra. Compreendeu a dimensão de governo que Deus está entregando? Ele está entregando o governo das 2 dimensões, espiritual e material. E está entregando para quem? Para os apóstolos. Então, nós resgatarmos a igreja apostólica, e essa década é uma década importantíssima, porque é uma década apostólica. Tudo que nós estamos vivendo, a igreja, a partir de 2019, 2020, nunca mais vai ser a mesma. 2021 nunca mais vai ser a mesma. Por que tudo isso está acontecendo? Porque isso faz parte da restauração da igreja. Você tem que compreender este momento. Este momento é o momento do início de uma grande capotada. Como assim capotada? Ué, tudo ia indo tranquilo, e um obstáculo se formou, e o carrinho da tranquilidade capotou. A igreja teve que se reinventar. A igreja teve que criar alternativas. A igreja foi fechada, literalmente foi fechada. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Aquele modelo de igreja que existia, gente, nunca mais vai voltar a existir. Vai restar muito pouco daquilo. E por que isso? Porque o Senhor está preparando uma igreja que realmente desempenhe a sua função. Função do quê? De governo. E quais são os instrumentos, você me perguntaria? Primeira coisa que você tem que entender: cada pessoa pode ter em Deus 2 filosofias de vida. Você analisa em qual você se enquadra. Primeiro, Deus conhece as minhas necessidades e me dá por misericórdia e vivo subsidiado por Deus. Primeira filosofia. Segunda, eu não vivo do subsídio, mas caminho solucionando problemas e vivo na recompensa do que soluciono. A primeira filosofia é da igreja paroquial.
Deus resolve minhas necessidades, vivo da misericórdia, vivo subsidiado por Deus. Mas a igreja que está sendo chamada para surgir, para nascer, para tomar o seu lugar, é a igreja apostólica. A igreja com os 5 ministérios. A igreja que não está vivendo de subsídios. É a igreja que traz à existência o que não existe. Por quê? Porque sabe a autoridade que tem, e na autoridade que tem, ela desempenha o governo que lhe foi entregue. É uma igreja que soluciona problemas. É a igreja que vive da recompensa e não mais do favor não merecido. Então, eu queria, nesse momento, te despertar daquela vida de acomodação. Quando Deus me der, quando Deus fizer, quando isto acontecer, não. A base bíblica é que ele nos deu fé para trazer à existência o que não existe. Aonde não existe? Não existe na terra, mas já está liberado nas regiões celestiais. Então, agora, está faltando o quê? Está faltando eu desempenhar governo, administrar. Como que eu trago das regiões celestiais para o natural, para o físico, aquilo que já está liberado? Então, nós gastamos muito tempo contando, às vezes, muitas histórias, mas não estamos preparando os governantes da terra. Mais do que um político, nós temos que preparar governantes em todas as áreas, inclusive governantes de famílias. Meus amados, quando desenvolvemos dentro de nós um homem de governo, automaticamente Deus cria recompensas para resolver problemas. É interessante. Deus nunca esteve no livro de Esther tão ausente com o seu nome, mas tão presente nas atitudes, bem dizer, de uma família, de Esther e de Mordecai. Alguns chamam de Mardoqueu. E esses 2 parentes mudam a história de uma nação. Por quê? Porque de vítimas da sociedade, de vítima das rejeições, de vítima das perseguições, de vítima das injúrias, das calúnias, de tantas coisas, eles conseguem reverter toda a situação e assumem o governo de tudo. Quer dizer, ficam a cavaleiro de tudo. É para isso que nós estamos te chamando. É para isso que serve a coalizão dos ministérios do Brasil. Para reunir e associar pessoas que pensam diferente na questão de igreja, que querem realmente governar. Por isso que nós assumimos uma visão que hoje está dominante em vários lugares para que a igreja comece a trabalhar. Nós só podemos desenvolver governo se nós influenciarmos 7 áreas importantes da vida humana. Então, é o que a gente chama das áreas de influência. Por muito tempo, a igreja trabalhou dizendo que tudo não era de Deus. Ué, tem outro Criador? Nada existe sem a criação de Deus. Então, tudo que existe é de Deus. A política é de Deus, a economia é de Deus, as artes são de Deus, as mídias são de Deus.
E por aí vai. O entretenimento é de Deus, tudo é de Deus. Nada existe sem Deus. E a igreja, por tanto tempo, com tanto medo de perder a presença de Deus, foi decretando que as coisas que poderiam trazer perigo para uma, entre aspas, santidade, não era de Deus. Mas a igreja apostólica é a igreja que transforma nações. E para transformar nações, nós temos que desenvolver e desempenhar função de governo. E como se desempenha isso? Através das 7 áreas de influência. Essas 7 áreas é que cuidam da nossa vida. É a igreja, a economia, é entretenimento e artes, é a mídia, é governo, educação. Nisso daqui também podemos incluir saúde, enfim, as áreas que influenciam a vida humana. E eu te pergunto, em que área dessa que você está influenciando as pessoas, influenciando governantes? Porque se a minha função foi desempenhar governo, por onde que eu vou desempenhar governo? Pela influência que eu tiver, aonde eu estiver, nessas 7 áreas. A verdade é uma só coisa, gente. O mundo, com raras exceções, em raras nações, nem sabe que a igreja existe. Mas por quê? Porque nós estamos preocupados com problemas, com os temas. Nós estamos preocupados em resolver o problema financeiro, nós estamos tentando resolver problemas das picuinhas diárias. Porque, na verdade, nós nunca compreendemos por que aceitamos Jesus. Nós nunca compreendemos por que nós entramos no reino de Deus. E nós queremos esclarecer isso. Tudo isso acontece, tudo isso é importante, e tudo isso são temas, mas não é o propósito. O propósito é governo. E nós temos que criar uma igreja preparando homens e mulheres para governar. Então, qual é o grande propósito da nossa coalizão, da coalizão dos ministérios do Brasil? Te capacitar, te preparar para uma função de governo, para que você consiga governar a tua família, a tua cidade, a nossa nação e as nações. Através do quê? Da influência do reino de Deus. Então, você viu que nós não estamos aqui para dizer apenas para você ser membro de uma igreja. Nós não estamos aqui para dizer para você ser fiel só a Deus. Não, isso daí são os temas. Nós, na verdade, queremos hoje te incentivar, queremos te ativar, queremos provocar em você um desejo de governo, para que você possa estabelecer verdadeiramente o reino de Deus. Os homens modernos, eles são tolerantes e aceitam como filosofia de vida o evangelho. Claro que nem em todos os lugares. Mas eles não têm mais tempo para se converter através, às vezes, de um folheto de evangelismo. Isso você tem que compreender. Existem tempos e tempos. Hoje, esta semana mesmo, eu via que um pastor alcançou com uma pregação mais de 5 milhões de pessoas. Um teólogo
com os seus estudos, seu canal no YouTube alcançou 8 milhões de pessoas. Então, significa que mudou as coisas. Nós não podemos continuar com os mesmos sistemas e mesmo método. Mas como que nós vamos desempenhar este nível de domínio e de governo? A igreja saindo das quatro paredes, desempenhando o governo e desempenhando aonde? Nas 7 áreas de influência. Nós temos hoje a obrigação de formar os verdadeiros políticos, os verdadeiros economistas, os verdadeiros pastores também, ou ministros. Uma das coisas que a igreja sempre cometeu um grande erro, dividir o eclesiástico do leigo. Nós aprendemos em Roma que o sacerdote está à frente e os leigos estão sentados ouvindo o sacerdote. Mas nós esquecemos de uma função importantíssima, que hoje o sacerdócio, e sempre foi assim, quando eu ouvia tanto o apóstolo Ricardo como o apóstolo Adriano falando, um da história da igreja, outro dos dons, depois no bate-papo também com o apóstolo Léo, eles falavam de Paulo. Paulo, gente, ele fazia parte de uma igreja templista. Ele era um sacerdote de templo, de altar. E já aí nós vemos, como disse o próprio Adriano e o Ricardo, que ele vai para Éfeso. E lá é o auge de tudo aquilo que ele aprendeu. Só que Paulo, antes de chegar em Éfeso, ele teve uma experiência tremenda. Ele passou em Corinto. E imagina alguém que tinha dedicado quase toda a vida dele a só estudar a palavra e fazer as coisas que um sacerdote faz separado. Agora ele tem que ir para a beira de um caminho, que naquele tempo ainda não existia o canal de Coríntios, então as pessoas transportavam de um navio para o outro a pé ou de carroça, ou aqueles carros de boi, a carga de um navio para o outro, e ali ele montou uma loja de tendas. Acabou o ministério dele? Não. Absolutamente. Ele descobriu que a igreja ela desempenha um sacerdócio de mercado. Ele descobriu que um dos fatores que influencia o mundo é o mercado. Então, uma das coisas que a igreja tem que aprender a governar é o mercado. Nós temos que dar as soluções que o mercado não encontra, porque falta sabedoria de Deus. Quando Paulo vai para Éfeso, ele vai com a experiência de Coríntios, que não era a experiência de Atenas, porque em Atenas ele quis ser assim muito técnico, falando com os atenienses. Não, em Efésios ele chega com os 2 pés no peito, porque ele passou por todas as experiências e agora ele sabia o quê? Que ele podia conquistar uma cidade. É isto que eu quero te falar hoje. A conquista de cidades, a conquista de nação, vem através de uma igreja apostólica que desempenha governo em todas as áreas, principalmente nas 7 áreas de influência. Meus amados, profetize, seja um profeta da tua terra, trazendo soluções eternas para os problemas da onde você mora. Não morra antes de você assumir o governo
da onde você mora. Essa é a nossa função. Te lembro, o pecado é mais um tema. O diabo é mais um tema. A salvação é mais um tema. Mas não esqueça, você é o embaixador do céu. E o embaixador é um representante de governo. O que nós estamos fazendo hoje é estabelecendo uma escola de governo. Quando nós estamos te convidando para fazer a escola dos 5 ministérios, na verdade, damos esse nome para você entender. Mas o que nós estamos iniciando é uma escola de governo, para que você saiba que, através do teu ministério, você será encaixado no reino de Deus para desempenhar governo. Lá, como Adão também tinha um jardim, também trabalhava, também implantou ali o seu trabalho, ele só estava ali preparando para implantar isto na terra. A igreja hoje também tem um jardim. Você não pode esquecer isso. A maquete de Deus é a igreja, mas não é o todo de Deus. A igreja está sendo preparada para sair deste núcleo, para desenvolver e implantar o sistema do reino de Deus no mundo. E agora chegou a hora. Mais do que nunca, agora chegou a hora. Por isso que o mais rápido que podemos, nós temos que restaurar os 5 ministérios para capacitar os santos na estatura de varão perfeito, para que possam desempenhar este governo. Então, eu gostaria de orar com você. Para que você veja, através desta palavra que acabamos de ministrar, que todos os problemas que envolvem a tua vida espiritual são só os temas. Temas para te ocupar, para te distrair, para você perder tempo, para que você não chegue no propósito de Deus. Qual é o propósito? Que você se torne um governante. Uma coisa eu quero deixar bem claro. Deus vai levantar alguns para o sacerdócio dentro da igreja. Certo? Mas muitos de vocês que hoje estão aqui me assistindo serão levantados como sacerdotes de mercado. Vocês serão apóstolos, pastores, evangelistas, profetas, mestres, enfim, os 5 ministérios no mercado. E lá no teu trabalho, além de você levar as pessoas para a salvação, você vai começar a influenciar o teu meio através das 7 áreas de influência. Chegou a hora da igreja assumir o seu verdadeiro papel, papel de governo. Fomos levantados para governar a terra e estabelecer o reino de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor e Pai maravilhoso, nós temos aqui pessoas que, além dos seus ministérios, têm chamados especiais. E, Senhor, em nome de Jesus, hoje, que estas pessoas possam entender o seu chamado com a visão de governo. Para que eles foram chamados? O que eles vão desempenhar nesta terra? E aonde vão chegar? Senhor, nós precisamos de revelações especiais para que possamos fazer a tua vontade. Chegou a hora, Senhor, da igreja ter um impacto
de governo. Por isso, nós quebramos agora, na autoridade do nome de Jesus, toda a ação da religiosidade, para que nós possamos entrar nesta dimensão de governo. Nos tire desta visão que temos religiosa, mas que encaremos a realidade de sermos chamados para esta geração para governar as nações. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.